Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é um dia fantástico novamente. Acordei muito alegre, lendo os jornais a respeito das manifestações. E olha no jornal, o Globo, olha a fotografia que encontrei na segunda página do Globo. Eu acho que vocês deveriam dar uma olhada nessa fotografia aí. Lindíssima, merece um prêmio isso aí. Eu só vou falar um pouquinho disso aqui para vocês entenderem porque eu acho maravilhoso. Primeira coisa, quando eu olhei, pareciam duas pessoas se afogando no mar de lama da corrupção. Fantástico essa foto. Depois eu então vou contar uma historiazinha que vocês devem estar lembrados. O Renan Calheiros era presidente do Senado e foi denunciado porque uma construtora, salvo engano, a Mendes Júnior, estava pagando a pensão de um filho adotivo que ele teve com a jornalista. Um filho bastardo com a jornalista Mônica. Isso, houve uma pressão muito grande, ele ia ser cassado como presidente do Senado. Por sugestão de Lula e apoio de Lula, ele renunciou para não ser cassado. E Lula o pôs num avião, porque o Lula ia num voo para o Nordeste, o pôs no avião dele, presidencial, e parou em Maceió para prestigiar quem? Ao Renan Calheiros, que ele tinha apoio do presidente da República. Isso foi o que aconteceu naquela época. Ou seja, o Lula salvou o Renan, deu todo o apoio ao Renan. O que é que Lula está querendo agora? Lula está precisando de qualquer um apoio. Que tipo de apoio Lula pode ter do Renan? Renan, presidente do Senado, com 7 inquéritos nas costas, provavelmente será cassado e será preso, e o Lula, num desespero absoluto e total, vai ao Renan pedir apoio. E eu acho que nisso tudo, ele, nesse desespero absoluto, está querendo assumir o ministério oferecido por Dilma. Qual o objetivo disso? Obter proteção parlamentar. Ou seja, como ministro, ele não pode ser julgado pela Lava Jato. Ele terá um foro privilegiado e, portanto, será julgado no STF. Só que isso é um tiro pela culatra. Porque, primeiro, se o Lula é julgado pela Lava Jato e ele for, como se espera, condenado a vários anos de prisão, ele teria que recorrer ainda ao Supremo Tribunal Federal. Se ele vai direto para o Supremo Tribunal Federal, será a última instância. Se ele for condenado, será condenado. E muito mais do que isso, como fica os ministros do Supremo Tribunal Federal quando Lula prefere ter um foro privilegiado e ser julgado pelo STF do que pelo Sérgio Moro? Todos estão com medo do Sérgio Moro. Vocês lembram que Delcídio dizia: para Curitiba eu não quero voltar com o Moro. Todo mundo. A Gleice Hoffmann caiu fora do Moro. Tem um medo louco do Moro. Tá certo? Ora, se Lula diz isso, que tem medo do Moro e prefere o STF, significa que ele pensa, ele acha, que ele pode pressionar os ministros, como ele pressionou Gilmar Mendes e outros ministros na época do Mensalão. E com isso, o STF daria um certo alívio às suas penas. Eu acho que isso é um tiro pela culatra. Vai ser pior ainda. O STF vai ficar com a responsabilidade imensa, muito maior do que já tem, e vai julgar com rigor absoluto, com atenção total, se isso acontecer, os crimes do senhor Lula. Porque imagina só, o STF absolveu Lula. E essa absolvição
não for um negócio tão claro, for discutível, imagina qual será o futuro do STF. Quem acreditará no STF mais? Há de se lembrar, há de se colocar na cabeça o seguinte: a solução do Brasil, esta crise que o Brasil está vivendo, só tem uma: punir aquele que é o maior responsável por tudo que está acontecendo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sem a punição do Lula, não haverá saída de crise tão cedo. Portanto, Lula tem que ser condenado e preso. Quando eu estou dizendo isso é porque eu tenho quase certeza, por todas as provas, por todas as denúncias que têm existido, que isso aí tudo é verdade, é uma verdade contra ele. E pelas mentiras que ele faz a todo instante. Se Lula não fosse tão mentiroso, não dissesse tantas verdades, poderia até se duvidar o que está acontecendo. Mas as mentiras dele, quantas respostas ele deu sobre o triplex? Quantas respostas ele está dando sobre a Atibaia? Um homem sério não faz isso. Tá certo? Um grande abraço.